Pois bem, estamos de volta e agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da revelação especial. A revelação especial é aquela comunicação racional entre Deus e os homens que Ele mesmo criou. E nessa comunicação racional nós encontramos as Escrituras. A Bíblia, como nós destacamos, a Bíblia é para o conselheiro cristão, é para o conselheiro bíblico, a sua maior referência, sua única referência de verdade absoluta. Nós vamos considerar aqui um pouco a nossa aula acerca dessa revelação especial de Deus aos homens. Bom, a revelação especial veio a nós por vários meios. Visões, anjos, sonhos, milagres, a intervenção de Deus na história, a história da salvação, as palavras que Deus ditou verbalmente, a inspiração dos profetas e apóstolos e o próprio texto bíblico e a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação especial tem como objetivo a redenção do homem, a salvação do homem. Isso nos leva, portanto, a entender que a Escritura aponta para Cristo Jesus. O conselheiro bíblico, portanto, é aquele que vai se utilizar efetivamente das Escrituras, do ensino das Escrituras, na sua entrevista de ajuda, para orientar o seu aconselhando, para mostrar os valores da vida para o seu aconselhando. As Escrituras Sagradas, portanto, são fundamentais na prática do aconselhamento bíblico. Bem, há algumas perfeições das Escrituras que eu quero destacar no nosso encontro. Obviamente não é um curso de teologia sistemática, mas precisamos entender que o conselheiro bíblico ele precisa crer e precisa conhecer a doutrina bíblica. Ele precisa conhecer os fundamentos que sustentam a nossa fé. E as Escrituras, ou a Bíblia, é para o conselheiro cristão, como para qualquer crente, a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Isso tem muito peso, meu amigo, minha amiga. A Bíblia é a palavra de Deus e, por ser a palavra de Deus, ela tem perfeições. Dentre essas perfeições, nós podemos destacar a inspiração verbal. O Espírito Santo, portanto, supervisionou todo o trabalho do registro da revelação de Deus aos homens, de modo tal que o que está nesses 66 livros é exatamente aquilo que Deus quis que fosse registrado. Mateus registrou exatamente o que Deus quis que ele registrasse. Davi registrou exatamente aquilo que Deus quis que ele registrasse. E nenhum dos dois perdeu a sua identidade, a sua inteligência, a sua personalidade. Nenhum deles perdeu, portanto, o sentido, a sua própria consciência para escrever ou registrar o que Deus quis que eles registrassem. Essa é a doutrina da inspiração verbal. O Espírito Santo, portanto, de uma forma pessoal, de uma forma direta, supervisionou todo o registro sagrado. Por isso, é a característica das Escrituras. A outra, veracidade. A Bíblia é verdade. E na veracidade nós encontramos a inerrância, nas Escrituras nós não encontramos nenhum erro nos ensinos que nós encontramos, infalibilidade, a Bíblia é infalível naquilo que ensina, e confiabilidade. É isso que nós encontramos nas perfeições das Escrituras. Lembre-se que se declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus, Deus sendo perfeito, portanto, as Escrituras também têm as suas perfeições. Perspicuidade, uma palavra meio difícil, mas o sentido, o significado das Escrituras é claro. Não é uma literatura hermética, não é uma literatura mística, mas tudo quanto se propõe a nos ensinar é claro. Portanto, essas perfeições devem estar
na nossa mente quando nós utilizarmos as Escrituras na entrevista de ajuda aos nossos aconselhandos. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Pois bem, nós então destacamos algumas perfeições das Escrituras, a perfeição da inspiração verbal, inspiração do Espírito Santo sobre os autores humanos, a veracidade da Bíblia, a sua inerrância, infalibilidade e confiabilidade, perspicuidade, o sentido das Escrituras, o significado das Escrituras, é claro. Agora nós vamos considerar as outras perfeições. A suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de nenhum outro escrito sagrado, nós não precisamos de nenhuma outra literatura sacra para complementar ou fazer frente ou estar ao lado das Escrituras sagradas. A Bíblia é suficiente. E a Bíblia, ela por ser clara no seu ensino, ela vai ser também suficiente para instruir tanto o conselheiro quanto o aconselhando. Nós cremos, portanto, nessa perfeição das Escrituras, que a Bíblia é suficiente para nos ajudar. O conselheiro cristão, portanto, ele deve ter a Bíblia à sua mão quando estiver acudindo alguém, quando estiver aconselhando alguém, e, portanto, deve conhecer as Escrituras. Não preciso dizer, não é necessário que se decore tudo, mas, enfim, ele deve conhecer as Escrituras de modo tal que, dirigido pelo Espírito Santo, ele possa encontrar exatamente os textos onde encontrará ajuda ao aconselhando. As palavras do apóstolo Paulo, as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, os salmos de Davi, enfim, há textos que podem ajudar a clarificar, a encorajar, a fazer com que o aconselhando possa encontrar um caminho para a solução da sua dificuldade. Só as Escrituras. Mas eu não posso usar então o livro do Herding, do Adams, do Collins? Pode, mas a única referência que nós temos com verdade absoluta é a Bíblia Sagrada. E aí nós partimos para outra perfeição das Escrituras, a sua autoridade. A Bíblia sempre permanece como autoridade final em todas as questões de fé e de prática. Então, meu amigo, minha amiga, no seu trabalho de aconselhamento, a Bíblia é e deve ser sempre o seu manual de fé e de prática. E na prática do aconselhamento bíblico, nós temos que entender que a Bíblia tem a palavra final. Nós podemos ter opiniões, sugestões, pareceres, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que tem a decisão final. Ou seja, se determinada situação implica em você categorizar que o que o aconselhando está fazendo é pecado, segundo as Escrituras, você deve dizer que é pecado, porque são as Escrituras Sagradas que estão apontando isso. Não importa se você, talvez por conta
uma situação, de mudança de cultura, de paradigmas, a gente começa a pensar ou repensar, poxa, pode ser olhado assim, pode ser olhado assado. Não, nas Escrituras está muito claro que determinada prática é pecado, você deve dizer que é pecado. Porque a Bíblia Sagrada é a autoridade final. Agora, o que nós vamos fazer a partir do momento em que nós encontramos essa definição é outra coisa. Mas precisamos entender que a Bíblia é a nossa autoridade final. Na prática do aconselhamento bíblico, a Bíblia é fundamental para que o aconselhamento seja eficaz. Pois bem, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.